Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação e no episódio de hoje, dia 15 de março de 2024, falaremos sobre resultados e estratégia, falando de Natura e os dividendos e também Localiza. A gente vai comentar sobre tecnologia, pegando a empresa Vigio.ai e otimização de franquias e também vamos falar sobre o IPO do Reddit, rede social, que talvez você não conheça tão bem, mas agora vamos tentar mostrar para você. Por fim, discussão do Journal dessa semana, o que a geração Z quer que os seus chefes saibam. A gente vai falar sobre algumas coisas importantes para a geração Z e fazer uma discussão aqui entre os membros da bancada. E hoje estamos com Guilherme Goraeb, nosso instrutor de finanças corporativas e modelagem. Gui, muito bem-vindo de volta. Fala, Habib, obrigado. Olá, Yuri, que também está aqui de volta com a gente. Bom tê-lo mais uma vez conosco. Olá, ouvintes, espectadores. Prazer estar aqui. E bora lá, bora comentar as notícias. Pois é, e depois de longas 2 semanas viajando, trabalhando e ausente aqui do BTC Journal, está de volta Yuri Salomone, nosso instrutor de negociação e estratégia. Bem-vindo de volta, Yuri. Olá, Habib, olá, Goraeb, olá, ouvintes, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você está escutando esse podcast ou nos assistindo nos principais streaming, YouTube, Spotify, enfim, é um prazer tê-los aqui. Galera, foi muito difícil ajustar a agenda nas últimas 2 semanas, tive que desistir, mas vocês sabem que é um prazer estar aqui e dividir com vocês um pouco do conhecimento aí e principalmente comentar as notícias da semana. Eu uso isso, Habib, agora, e ouvintes, para, no limite, também me atualizar, né? Então, quando eu fico fora do journal, parece que eu fiquei fora do mundo, assim, porque é difícil ler as reportagens em outros momentos. Aqui, a gente, vocês sabem, seleciona as principais e as melhores notícias para serem comentadas por esse excelente time dessa bancada aí. É isso, Habib. Muito obrigado e aproveito para pedir para você que está nos acompanhando pelo YouTube, pelo podcast, se você já conhece nosso conteúdo, gosta daquilo que é oferecido, indica para uma pessoa que você acredita que vai fazer bom uso, que vai também aproveitar o conteúdo, poder se atualizar e também desenvolver um pouco mais essas importantíssimas habilidades de negócios que a gente comenta aqui como uma desculpa das notícias que a gente analisa. Marketing, estratégia, finanças corporativas, negociação, comunicação, são habilidades cruciais que você deve desenvolver para fortalecer sua empregabilidade, para aumentar suas chances de ter um empreendimento de sucesso, uma empresa de sucesso. Enfim, são várias as motivações para você se aprofundar nesses temas que a gente pode te auxiliar. Vamos começar, a gente. Antes de começar, segue nosso Instagram, @instabtcompany, e também nossa página lá no LinkedIn, que a gente está como Business Training Company. Pessoal, a gente tem algumas notícias aqui para analisar e eu gostaria de começar pelo tema de resultados, estratégia, que a gente vai pegar um catadão com duas notícias de empresas aqui brazucas. Primeira notícia do valor econômico. Natura vai pagar quase R$ 1 bilhão em dividendos. Gui, eu queria que você nos ajudasse analisando essa notícia, entendendo um pouco mais dos meandros da Natura e desse resultado que ela compartilha além da distribuição do seu lucro. Vamos lá, Habib. Bom, a Natura divulgou agora, dia 12 de março, os seus resultados do quarto trimestre e do ano fechado de 2023. A matéria do Valor ressaltou aí sobre o dividendo que eles anunciaram de quase R$ 1 bilhão, cerca de 70 centavos por ação, o que equivalia a 4,1% da cotação da ação na segunda-feira dessa semana, véspera da divulgação dos resultados. A ação já subiu um pouquinho aí depois disso, então o dividend yield acabou diminuindo. Em magnitude, né, esse 1 bilhão quase é um montante total, é o maior que está sendo pago nos últimos 10 anos, o que reflete uma certa abundância de caixa lá da Natura, que vem de melhorias da operação e também dos desinvestimentos
que eles fizeram recentemente, né? Vale lembrar que eles venderam, não faz tanto tempo assim, a Aesop e a The Body Shop por um montante total que supera os 13 bilhões de reais. Eles já usaram mais de 7 para pagar a dívida e agora a gente tem esse 1 bi em dividendos. Fazendo uma breve análise do resultado, alguns pontos me chamaram a atenção. Primeiro, no DRE, a gente teve encolhimento de receita, mas com expansão da margem EBITDA ajustada. O resultado líquido do quarto TRI foi bastante impactado por operações descontinuadas e um impairment da Avon, feito por um impairment de mais de 600 milhões de reais, né? Lembrando aí para o nosso público, impairment é quando você reconhece que um ativo está supervalorizado no seu balanço, ou seja, na verdade ele vale menos do que o que está lá no valor contábil. E para corrigir isso, você reduz o valor contábil do ativo e tem uma contrapartida no resultado, né? Por isso que o resultado do trimestre ficou tão ruim. Ele teve que reconhecer essa perda, além da perda das operações descontinuadas, que tem a ver com a The Body Shop. Bom, o... apesar desses efeitos negativos, quando a gente olha no ano, o lucro líquido ficou em quase 3 bilhões de reais, o que é a motivação da distribuição de dividendos. Outro ponto que chamou a atenção para mim foi a questão de câmbio que tem aqui no negócio, né? A empresa ela tem 3/4 da sua receita no ano passado vieram da América Latina, o Brasil sendo, obviamente, o principal ponto aqui. Enquanto isso, a dívida deles, mais de 70, na verdade, quase 60% está em dólar. Então, você está recebendo em real e, sei lá, nos peso colombiano, peso argentino, em moedas aqui latino-americanas, moedas exóticas, né, como a gente fala no mercado financeiro, e está com a dívida dolarizada, então tem um risco de câmbio aqui, né? Eu não tenho dúvida que eles estão olhando isso, né? O CEO da Natura veio de banco, o CFO veio do grupo da Bembev, que também tem uma tesouraria muito forte, né? Todo aquele histórico com banco garantia e afins. Então não tenho dúvida que eles estão fazendo proteção cambial, que eles devem ter uma tesouraria bem estruturada aqui, mas foi um ponto que me chamou a atenção. Bom, por fim, o CEO da Natura ele comentou que o desinvestimento da Avon está fora de questão. Eles divulgam o número da Avon separado da Natura. Então tem Avon, Natura e o agregado. Dá para ver que os números da Avon são piores que os da Natura, né? Eles cresceram menos, eles têm piores margens, e já são 4 anos desde que a aquisição aconteceu. Então aqui dá para a gente ver que o CEO está apostando em um de dois caminhos, né? Ou ele está apostando que os resultados da Avon vão melhorar, né? O que parece estar mais difícil do que o planejado, dado que já se passaram 4 anos e ela ainda não alcançou o resultado de Natura. Ou eu acho que isso aqui é uma estratégia de negociação, né? Eu acho que é esse segundo caminho aqui. Afinal de contas, né, vocês que são experts aí em negociação podem me ajudar, né? Mas o que não está à venda geralmente é mais caro na hora de comprar, né? O que que acontece aí nessa dinâmica, Yuri? Quando algo não está à venda, por que que fica mais caro? Pô, Habib, nesse caso você fica com o Batna mais forte, né? Sua alternativa para esse caso está melhor, seu poder de barganha aumenta, com certeza, Gui. Quando não está à venda, o valor melhora, né? É que nem quando um headhunter chega na gente e busca a gente para trabalhar em algum lugar. Cara, estou empregado, estou bem empregado, com meu salário tranquilo, eu espero um trabalho melhor e que eu ganhe mais, meu poder de barganha melhora, né? Então, guardadas as devidas proporções aí, cada um no seu quadrado, cada situação com as suas condições, sim, Gui, vai melhorar bastante se não está à venda para quem está vendendo. Para quem está comprando, é um grande complicador aí. Exatamente. Se não está vendo, você não necessariamente precisa vender, o que é algo ainda a ser analisado com um pouquinho mais de cautela. Você consegue vender por um preço, você pode exigir um preço maior na hora da venda. Então, aqui a gente trabalha isso muito em negociação. Inclusive, queria mandar um grande abraço, pessoal da turma 112 do General Business Program, que acabou de terminar as aulas de negociação comigo e com o Yuri, que está aqui comigo na bancada, que finalizou as aulas de negociação. Então, o pessoal já está craque em temas como bate na alternativa e poder de barganha, valor de reserva e limites em negociações, zona de acordo possível, criação de valor, mapeamento de interesses, negociações multietapas, multipartes. São vários temas que a gente trabalha apenas em
3 aulas do General Business Program. Lembrando que é um curso que tem 36 aulas, a gente engloba temas voltados para comunicação e apresentações, investimentos, finanças corporativas, valuation, estratégia, marketing, resolução de problemas, business modeling, e você pode se desenvolver nesse tema com a gente, porque as inscrições para as turmas do segundo semestre abriram esta semana. Isso quer dizer o quê? Que a gente está com um desconto especial para inscrições antecipadas. Então, se você quiser acompanhar mais do General Business Program, você que está se formando, recém-formado, recém-formada, quer buscar uma formação para trazer mais possibilidades de aumento de salário, de melhores carreiras, de melhores posições no mercado de trabalho ou até empreender, o General Business Program foi feito para você. Dá uma olhada, o link está aqui na descrição, dá uma olhada no site. E se você tiver qualquer dúvida, você sabe que você pode entrar em contato com a gente também pelos nossos canais. Bom, vamos seguir. A gente tem algumas notícias aqui. Vou pegar essa daqui também voltada para estratégia, resultados. Na verdade, são duas notícias que eu queria que o Yuri consolidasse. As duas são do valor e os títulos são: lucro da Localiza sobe quase 60% no quarto trimestre. E, ante 2024 desafiador, vamos focar em precificação do aluguel, diz o CEO da Localiza. Antes do Yuri comentar, eu queria só fazer um adendo em relação a esse pequeno jabá que eu fiz do nosso curso General Business Program. Nas aulas de matemática financeira, que são as 3 primeiras aulas da grade de finanças, também do curso que o pessoal também finalizou essa semana, a gente tem um caso em Excel, todo trabalhado, que trabalha justamente a perenidade ou a otimização do portfólio de locadoras de veículos, a otimização da data de venda de um veículo, qual que é a melhor forma de você rentabilizar aquilo dentro do seu portfólio. Isso aqui só nas primeiras aulas de matemática financeira. Então, se você espera um curso que seja mão na massa para poder resolver problema real de empresa, problemas esses que muitas vezes os próprios gestores não conseguem resolver quando eles não fizeram um curso, é uma boa forma de você se diferenciar, ok? Então, Yuri, vamos lá, comenta sobre a Localiza. Beleza, vamos comentar aqui. Bom, eu vou juntar as duas notícias numa só e fazer um comentário único, tá? Vamos lá, o Financial primeiro, a Localiza teve uma receita líquida de 7,9 bi, isso representou um aumento de 34,4%, um EBITDA de 2,75 bi de reais, uma alta de 40%, e um lucro líquido de 705,6 milhões de Maria no quarto tri de 2023. Então, uma alta aí de 59% comparada ao mesmo período, né, de 2022. Bom, três pontos importantes aqui, valiosos, razoáveis para serem considerados para esse resultado de melhoria e evolução. Eu vou do menor para o maior, para mais representatividade aí no P&L. Então, o primeiro deles, gestão de frotas, 1,8 bilhões de reais, um aumento de 40,4%. O segundo, o aumento da demanda por locação, cresceu, então, o número de pessoas querendo locar, 22,3% de aumento, chegou a 2,27 bilhões. E o terceiro, o principal aumento, a divisão de vendas desses seminovos, 3,74 bilhões de reais, um aumento de 39,4%. Bom, para esse terceiro caso, vamos entender a estratégia da empresa. Primeiro que eles compraram 107 mil carros, 70 mil carros para aluguel, 37 mil carros para gestão de frotas. E venderam 57 mil do portfólio, ou seja, aumentaram o número de automóveis no seu estoque em 51 mil automóveis, mais unidades, né, mais ou menos. Bom, com esse aumento de frota, os custos totais cresceram 42,6%, chegou a 4,4 bi de reais, e as despesas operacionais chegaram a 591 milhões de reais, isso representa aí uma queda de 17,7% em um ano. Bom, no ano completo de 2024, de 23, a receita aumentou 62%, chegou a quase 29 bi de reais, o lucro
foi de 1,8 bi de reais, que representa aí uma queda de pouco mais de 2% ante ao ano anterior, comparável, 2022. E dados os resultados, a estratégia da empresa será focar na venda de seminovos. Isso rejuvenesce a frota, isso inclusive foi a fala do CEO, do Bruno Lasansky, e dado o cenário macroeconômico, como taxa de juros elevada, atualmente está em queda, né? Mas o desempenho mais baixo dos seminovos, isso se deve aqui por uma incerteza. A gente, antes de começar aqui, o Journal estava comentando entre nós três aqui, se vamos, nos próximos anos, aderir ao carro elétrico, 100% elétrico, ao carro híbrido, como foi comentado a semana passada pelo Goraieb, no caso da Stellantis, ou se vamos continuar com os carros movidos a combustíveis fósseis. Esta nossa incerteza, essa nossa insegurança na hora de tomar a decisão, também é do público, num geral, da Localiza. Eu vou comprar um carro usado ou eu vou esperar um pouco porque o carro elétrico ou híbrido vai baratear? A BYD recentemente lançou um carro que a gente comentou aqui há 3 ou 4 semanas atrás, da ordem de 110, 120 mil reais. Então, já começou a guerra de preço, isso ajuda nós consumidores, mas será que a qualidade, o atendimento do serviço, ou a perpetuidade desse patrimônio, ou quanto tempo ele vai depreciar, são limitadores, limitantes para a nossa tomada de decisão. Beleza. O crescimento da Localiza, ele vai depender de algumas alavancas que precisam ser bem executadas. Eu vou citar 5 aqui. Otimização do portfólio, deixar ele mais moderno, melhoria da alocação desse capital. Então, qual a principal fonte de receita da empresa? Ou qual o ROI sobre fonte de receita da empresa? É locação, gestão de frota ou aluguel? Aonde que eu vou investir dinheiro para ter o melhor ROI para o meu investidor? Melhoria nessa alocação de capital no geral, então. Terceiro ponto, venda de seminovos. Quarto, gestão eficiente dos custos de despesas. Michael Dell fala isso desde que fundou a Dell, né? Custos são que nem unha e cabelo, a gente sempre tem que cortar. E, por último, a inovação. Então, o que está associado à inovação? De repente, uma inteligência artificial para ter mais assertividade de perfil de automóvel por região ou por usuário, quantos quilômetros, em média, uma pessoa usa o carro, qual que é o nível de depreciação por idade, por faixa etária dos consumidores. Enfim, a inteligência artificial pode ajudar nisso, essa inovação ela tem que ser colocada em prática também no mercado de locação. Mas sabe o que eu me pergunto, Habib, que eu, de verdade, não tenho uma resposta? O negócio nasceu para ser uma locadora de veículos, né? E hoje é uma compradora e vendedora de carros, é a maior receita, onde eles têm maior retorno, enfim, é o que a gente chama de pivotagem do negócio, né? Mas perdeu o sentido. É que nem quando nasceu o Uber, né? A gente conta a história do Uber nos nossos negócios, nas nossas aulas, e o Uber nasceu para ser de fato um economizador de carro e de pessoas na rua, diminuir a quantidade de pessoas, dividir ali quem sai do ponto A e vai a um ponto B e mora perto, enfim, trabalha perto, tem os mesmos horários. O negócio nasceu assim e virou um outro completamente diferente, que, enfim, está entregando comida, está fazendo entrega de compras. Então, são as pivotagens, né? A mudança do modelo de negócio, sempre tentando trazer maior rentabilidade e melhor resultado aos acionistas, aos investidores desse business. Então, Localiza está com sucesso, mas os desafios para o próximo ano serão grandes, dado que seminovos provavelmente terão uma crise aí na venda, deve reduzir o preço, e aí, enfim, vamos esperar o resultado de 2024, tá? No final do primeiro trimestre, em breve temos novos resultados para podermos avaliar e ver se eles estão no caminho certo aí de foco e de posição de alavancagem e aonde colocam cada parte do dinheiro da empresa. Pois é, são modelos de negócio bem complementares, a venda de seminovos e a locação de veículos. Não vai ter locação de veículos se não tiver a venda de seminovos. A questão é, será que vale a pena continuar com a locação de veículos, né? Acho que essa é uma questão que a gente pode até colocar. Fala aí, Yuri.
Essa é a grande pergunta, né? Mas eu queria completar essa notícia até aqui com um ajuste no que o Renato Aracaki fez a análise da Localiza, saiu ontem no BTC News, vale a pena você olhar os financials e toda a estratégia que ele abordou de uma maneira diferente do que eu fiz aqui. Mas olha que legal, Habib, sabe qual é a maior dificuldade dessas locadoras? É tirar o intermediador desta compra e venda de veículos. Obrigatoriamente, a locadora, dada a lei Ferrari, ela é apelidada como Lei Ferrari de 1979 no Brasil, obrigatoriamente, uma locadora, uma pessoa física, um CNPJ, para comprar um carro, não pode comprar direto da fábrica. Ele tem que comprar do intermediador, que é a concessionária. Então, obriga você a ter um intermediador. Eles não conseguem verticalizar a cadeia. Então, no limite, a Localiza vai ter que ser uma montadora de carros para vender para si própria e tirar esse intermediador, ou ser o intermediador e ganhar dinheiro com isso também, pode ser uma futura fonte de receita da Localiza. Estou devaneando aqui sobre o modelo de negócio, mas dado que a lei existe e é muito difícil ela cair, tem muitos interesses envolvidos nisso, Localiza, Unidas, Movida, enfim, as maiores, não conseguem tirar esse intermediador que deve custar caro nessa compra, viu, Habib? Ah, eu imagino, viu? Agora, eu preciso fazer uma crítica à Localiza. Eu entrei na parte do site da Localiza, que lida ali com os planos de assinatura de veículos. E aí eles colocam lá no site, você escolhe um carro para assinar tal, e eles fazem uma comparação entre a assinatura e a compra. E tem tantos erros que eu acho que eu não vou conseguir falar todos esses erros aqui, mas só para citar alguns. Primeiro, eles somam os valores das parcelas, 48 parcelas, eles somam tudo. Gui, pode somar valor em prazos diferentes? Qualquer pessoa que fez o nosso curso GBP aprendeu isso aí, acho que na primeira semana, né, Rabi? Para não dizer na primeira aula, na primeira semana com certeza já teve essa aula aí. Pois Eu vou é, me abster de comentar isso aí. Então, é tão errado que eu vou me abster. 12 parcelas de R$ 100, pessoal, não é R$ 120 nem aqui nem na China, tá? Então já fica a dica aqui. Segundo erro, eles Não é mesmo, Habib, não é mesmo. 12 de 100 é 1.200, Tá, obrigado. mas não é 1.200, não é 120. Pois é, a gente tem que usar o valor presente, sempre trazer os valores no mesmo tempo para poder somar, subtrair, enfim, não pode fazer isso com prazos diferentes. Segundo erro, esse crasso, hein, Yuri? Esse aqui, você também vai ficar ensandecido. Ele compara o valor do aluguel com o preço de compra do carro. E para falar que o aluguel é mais barato do que comprar o carro. Isso também, pessoal, sinto muito, tá completamente equivocado. A comparação correta, justa a ser feita é o valor do aluguel, a valor presente, preferencialmente, né, pessoal, com a desvalorização, a depreciação do veículo somada ao custo de oportunidade, daquele dinheiro parado que poderia estar rendendo, mas não com o preço do carro, porque o carro vai ser vendido, enfim, eventualmente lá no futuro, ok? Então, são alguns erros aqui que eu captei dentro dessa página de venda deles, que eu acho que são bastante crassos. Então, se tem alguém da Localiza assistindo aqui o episódio, por favor, repasse informação, porque se tem algum ex-aluno do GBP, ele vai ver a página e ele vai achar, no mínimo, engraçado, ok? Então, fica só essa crítica, pessoal, para ter um pouquinho mais de destreza aí nas comunicações. Vamos seguir para o próximo bloco, a gente vai falar um pouco de tecnologia. E eu peguei essa notícia e eu queria que o Yuri comentasse também. Brasil Journal. Visual.ai ou Visio.ai, a startup que usa IA, inteligência artificial, para otimizar franquias e já está no Bob's e no Subway. E lendo esse título, me deu uma vontade de consumir um milkshake de ovo maltine e não faço a menor ideia do porquê. Yuri, por favor, comente a notícia. Boa, vamos lá, Habib. Bom, essa notícia aqui, eu quase que achei que era uma notícia patrocinada, dado o nível de informações que ela nos passa, informações rasas. Então, faço uma crítica aqui, ao veículo que nos proporcionou essa notícia. Sejam um pouco mais criteriosos nas perguntas, nas análises, aprofundem, não deixem o investidor falar o que quer, né, ou colocar o que quer ali. Enfim, se ele pagou para isso, mas é um desserviço à sociedade
que busca informação e que lê. Mas eu fui atrás da informação, Habib, eu fui atrás desses pontos e consegui fazer um conglomerado aqui de análise. Uma reportagem, ela é um pouco mais curta, mas o potencial de fato é grande. O ponto alto aqui é que a gente teve investidores que, enfim, avaliaram o negócio desses empreendedores e aportaram 12 milhões de reais para acelerar a expansão, para alavancar essa operação. Se alguém acreditou nisso, está pagando 12 milhões, eu acredito, eu quero entender, I hope so, que de fato alguém olhou isso com mais clareza e cuidado. Bom, a empresa foi fundada em 2021, muito nova, e nasceu de uma provocação dos próprios fundadores dessa startup, que também são administradores de uma rede de fast food, cujo objetivo deles era melhorar a rentabilidade dessas lojas. Então, buscar alavancas de redução de custo, otimização de operação, seja lá o que for. De acordo com eles, de acordo com esses empreendedores, eles tiveram uma redução de 20% no CMV. Para os nossos ouvintes entenderem, em média, três maiores ofensores de um PNL, de um DRE, de uma loja de fast food, são CMV, o maior, pessoas, o segundo maior, warehouse rent, que é o custo total de ocupação daquela loja, então aluguel, condomínio, CDU, água, luz, energia, enfim, o custo total de ocupação. Esses três são os maiores, em ordem: CMV, pessoas, warehouse rent. Eles começaram pelo CMV, pelo maior ofensor. Admiro aqui a análise rápida e objetiva. Óbvio, eu vou agir onde dá mais efeito, né? A lei de Pareto, lei de 80-20 aí que a gente já comentou em outros episódios. E agora, óbvio, eles vão buscar eficiência nos colaboradores, nas pessoas, que é o segundo maior ofensor. Bom, de acordo com os fundadores, o que esse negócio faz? Vamos lá para o desenho. Qual que é essa solução? Aspas. Ela captura dados de imagens de câmeras colocadas nas lojas, usando visão computacional, cruza isso com dados do sistema, o ERP, depois usa algoritmos de inteligência artificial para analisar e sintetizar informações, gerando insights para os franqueados, para os gestores dessas lojas. O plano de crescimento envolve chegar aí a 1.200 franqueados até o final de 2025. Então, querem crescer, receberam um aporte para alavancar a operação, para tornar ela exponencial. Fecha aspas aqui, né? Dito isso, eu pego uma câmera, foco no meu colaborador do caixa, por exemplo, que enquanto não tem fila ou está num momento ali do dia que não chega cliente, em vez de ele ficar mexendo no celular ou ficar parado, ele pode fazer uma outra ação, pode carregar a caixa no estoque, pode ajudar a montar os lanches, a pré-preparar o hambúrguer, enfim, depende do tipo de fast food que você tem. Mas isso, Habib, é a função de um gerente, no limite. O gerente está ali para gerenciar as pessoas. Óbvio que reduz o custo, pode dar insights para mais pessoas. O CMV aqui, eles dizem que, por exemplo, tem uma câmera focando no pote de molho de maionese. E aí eles descobrem que tem muita maionese caindo ou pouca maionese caindo, e aí eles descobrem que é porque está entupido. Será que o ser humano, na hora que ele está colocando o molho, ele não consegue olhar e ver que está entupido? Então, assim, eu não sei que problema do mundo efetivamente eles vão resolver para receber 12 milhões de reais. Eu tenho uma franquia de Burger King, deixar aqui claro, eu administro uma franquia do BK. Eu gostaria muito de receber o contato de vocês e entender essa ferramenta de verdade e usar. Eu aqui, Habib, faço o direito de resposta. Eu mesmo vou defender você se você colocar na minha loja e melhorar a eficiência dela em 20% do CMV, como está escrito na notícia. Eu não estou aqui para dizer que algum empreendedor é bom ou é ruim, que o negócio é... Eu não estou aqui falando que é ruim sem saber. O que eu estou dizendo é, administre uma rede, tenho muito controle do CMV, sendo o trabalho executado pelo gerente e desafio você, da Vision AI, a vir aqui e melhorar a operação. Se melhorar, eu faço 1 hora de BTC Journal com você para você me provar que na minha loja você melhora 20%. Isso, Habib, para mim, é falta de gestão por parte das pessoas que tomam conta das lojas em sua maioria. Pois é, eu também tendo a acreditar que as melhorias seriam muito pouco significativas se comparados com uma boa gestão.
Agora, talvez isso também só funcione com uma boa gestão. Aí chegamos em um probleminha. Mas vamos ver, quem sabe se eles conseguirem, o espaço está dado, hein, pessoal, para provar, usando o nosso caso Iuri, que o negócio de fato traz melhorias significativas, ok? Aí é aquela velha expressão que é o skin in the game, certo? Porque se a gente abre espaço para falar que tem melhoria. Se acontecer e não tiver melhoria, a gente vai usar o mesmo espaço para falar que não tem melhoria, tá? Então fica aí a dica. Vamos seguir para a próxima notícia. Eu peguei aqui do Neofeed. Fenômeno das meme stocks. Reddit testa mercado e busca mais de 700 milhões de dólares em IPO. Pois é, pessoal, a gente passou por uma grande seca de IPOs nos Estados Unidos. E claro, por aqui também. Parece que o ambiente está ficando um pouco melhor lá, talvez aqui daqui a pouco. Agora, um dos mais aguardados IPOs deste ano é o do Reddit. A empresa busca um valuation de 6,4 bi, com um B de bastante dinheiro, dólares, e uma captação de recursos de 750 milhões para auxiliar em capital de giro, investimentos em tecnologia, P&D e propriedade intelectual para o desenvolvimento de uma nova fonte de receitas possível no futuro. Vamos entender um pouco mais sobre o modelo de negócios. O Reddit, ele é uma plataforma de comunidades. Como para mim isso não diz absolutamente nada, eu vou tentar trazer o histórico aqui. A empresa ela foi fundada em 2005 por Steve Huffman como um site de postagens públicas. Alguém coloca uma pergunta, uma enquete, propõe uma discussão e tem as respostas de outros usuários. É mais ou menos como uma sessão de comentários da UOL, mas sem a notícia e com os temas escolhidos pelos próprios usuários. E, na prática, sem o desrespeito e a patifaria que acontece em comentários de sites de notícia. Segundo o fundador, durante 2 meses não tinha um dia em que os posts cobriam uma página. Aí, um belo dia, a página estava cheia de postagem e o negócio começou a engrenar. Em dezembro de 2023, eram 76 milhões de visitas diárias na plataforma. Isso é coisa beça, viu, pessoal? Basicamente é uma rede social. Eu comecei a usar para estudar para esse journal e eu vou compartilhar um pouco do que eu vi. Os conteúdos se organizam em comunidades ou subreddits, os famosos subs. São temas. Por exemplo, eu achei a comunidade Gen Z, que diz respeito à geração Z, que é um tema que a gente vai falar daqui a pouquinho. Lá são postados tópicos relacionados à geração Z, os desafios, gostos, hábitos, ajudas, problemas, tudo isso relacionado à geração Z. Tem uma comunidade chamada Carros, que contempla a discussão sobre carros, se é melhor o híbrido elétrico. Ele coloca lá, tem uma postagem que eu achei lá, que ele coloca um exemplo de um carro que está à venda, um usado que está à venda, e pergunta se vale a pena, se é pegadinha, se o preço está bom. E a comunidade ajuda, as pessoas respondem, ajudando aquele post inicial e os subsequentes, né? Os usuários não têm foto, a maioria usa nomes bem estranhos e não tem quantidade de seguidores, prova social. O guia de credibilidade na rede é o Karma, que é uma pontuação que o usuário ganha conforme participa das comunidades com conteúdo que agrada aos outros participantes. Então, é uma credibilidade técnica, bem entre aspas aqui, relacionada à percepção de qualidade dos próprios comentários. Ou seja, ela realmente foca no conteúdo e na troca. Algo que particularmente me agradou bastante. Claro, tem os posts patrocinados no meio do conteúdo. Você tem lá sua timeline, onde aparecem as discussões recentes das comunidades que você faz parte, e os posts patrocinados ali intercalados. É o modelo de negócio, é como eles ganham dinheiro. Aí também tem o Reddit Premium, que é uma forma de dar suporte à comunidade, é uma fonte de receita bem menor, mas está ali. E tem uma possibilidade que eles colocam bastante lá no prospecto do IPO, eles colocam algumas possibilidades de geração de receita adicional. Uma delas é dentro do que eles chamam de user economy, economia do usuário, que diz respeito à rentabilidade através de informações, de textos, de artigos. E aí entra a questão da propriedade intelectual, que é o desenvolvimento de soluções dentro das próprias comunidades. Isso pode rentabilizar tanto para o usuário como para a plataforma. Enfim, eu gostei da rede social.
Como eu sou um pouco avesso à questão de influenciadores, idolatrias, etc., a ideia de que todo mundo é meio anônimo e ainda assim as informações são interessantes me atraiu bastante. Então, talvez eu dê uma chance para ela. Mas será que é uma empresa rentável? Será que é um bom investimento? Vamos dar uma olhada nos números. Quando a gente pega o ano de 2023, o Reddit teve uma receita de 804 milhões de dólares, um aumento de 20,5% em relação a 2022. Aí eu peguei os custos, custos e despesas, que nos Estados Unidos eles colocam tudo dentro do mesmo balaio. Custo do serviço equivale a 14% da receita. P&D, 54% da receita. Marketing, 29%. Despesas administrativas, 20%. Se você fizer a soma, vai dar mais de 100%, que nos diz que a empresa tem prejuízo operacional. O prejuízo foi de 140 milhões e o prejuízo líquido de 91 milhões. Agora, tem alguns aspectos que me mostraram alguma esperança. Primeiro, em relação aos custos e despesas, o que mais cresce é P&D. Os demais crescem bastante abaixo do crescimento de receita. Por exemplo, o custo do serviço de 2022 para 2023 subiu 5,7%. Marketing subiu 2,2%. Despesas administrativas, pessoal, subiu 14,7%, enquanto a receita subiu 20,5%. E a IPD subiu 20%. Ou seja, o andamento das despesas também me agrada. Foco em P&D e sem crescer de forma desproporcional em relação às vendas, às despesas administrativas, marketing, custo e tal. Outro ponto, queima caixa. Claro, 75 milhões de reais em 2000, de dólares, desculpa, em 2023. Ou seja, uma empresa com prejuízo, historicamente dando prejuízo, não deu lucro, mas que mostra uma receita crescente ao longo do tempo e um controle de custos. Vamos lá, é um modelo de negócios que leva tempo para ser lucrativo, como foi o Facebook. Em muitos casos, não vai ser nunca lucrativo, caso do Twitter ou o Snap da vida. Mas é um produto que é muito bem avaliado pelos usuários. Se tiver despesas controladas, pode ter vida longa, trazer retorno no longo prazo. Eu não vou opinar sobre valuation. Para mim é bruxaria o valuation que eles colocam aqui, nesse caso, em caso de muitas startups. Mas o produto ele é interessante. Na minha visão, muito mais útil e útil e acredito que ocupe menos tempo ocioso e possa trazer mais benefícios do que Twitter, Instagram e TikTok. O que mostra, talvez, que cada rede tem seu público. Talvez eu seja o público do Reddit, o Yuri talvez seja o público do Instagram. Isso traz oportunidades para uma rede como o Reddit. Então, não sei em relação ao valuation, não vou opinar aqui, não teria capacidade de avaliar se o valor que eles esperam de 6,4 bi é razoável. Eu tenho minhas desconfianças em relação a isso, pelo volume de receita que eles têm hoje e principalmente pela expectativa de lucratividade, que hoje se dá basicamente pelo aumento de receita relacionado ao aumento dos custos em menor escala. Eu acho que a chance de ter uma receita grande é pequena, mas há a possibilidade de ter um cisne negro ali dentro das possíveis receitas no futuro. A questão é qual a possibilidade disso acontecer. Então, vamos aguardar. Mas como produto, eu particularmente achei bem considerável aí para a gente poder utilizar e você eventualmente testar. É de graça para usar, ok? Vamos seguir para a próxima notícia, pessoal. Agora a gente vai entrar na discussão do nosso BTC Journal. Eu peguei aqui uma notícia da Forbes. O que a geração Z quer que seus chefes saibam? Polêmica! Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre geração Z, relacionamento com gestores, disputas geracionais, toda aquela temática, e vamos tentar trazer algumas informações, um pouco da nossa experiência para você que está nos acompanhando. Gui, queria que você começasse aí falando um pouco sobre a notícia e um pouco da sua visão também. Bora lá, Habib. Bom, primeiro eu acho que só fazer um parênteses aqui, né? Geração Z é o pessoal mais novo que está entrando no mercado de trabalho, né? Que nasceu ali no final da década de 90. É uma galera que tem 20 e alguma coisa de anos aí, né? Entre
sei lá, 18, 25, é essa turma. Não é a turma dos 30 e poucos aqui que a gente faz parte, né? Então a gente está falando de outro aqui. Bom, o que que eles querem que a gente saiba, né? Segundo a matéria, são três pontos, né? Primeiro, que a pandemia foi difícil para eles, porque eles perderam marcos importantes ao estarem isolados, assim como oportunidades de socialização e orientação por quem é mais experiente. Segundo, eles querem mais empatia e interesse sobre quem eles são fora do trabalho. E terceiro, eles se preocupam menos com carreira do que os seus chefes e querem mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional, além de mais saúde mental. Beleza, dito esses três pontos, eu queria colocar aqui alguns comentários e observações, né? Primeira coisa, né? Vou fazer a análise em três aspectos também, né? Primeiro ponto, a gente valoriza aquilo que a gente não tem, né? E a pandemia foi um período estressante que exigiu da nossa saúde mental. Então, exigir mais espaço para essas questões me parece algo natural como consequência desse estresse, né? A pandemia foi um trauma que impactou as diferentes gerações de maneiras diferentes. E cada um impactou cada pessoa de um jeito diferente, né? E agora a gente tem que lidar com isso. Eu pensando sobre essa notícia, né, lendo aqui, analisando, eu fiquei imaginando assim, como é que será que era o mercado de trabalho lá na 1945, né, 1946, 7, pessoal voltando da Segunda Guerra Mundial, assim, todo mundo traumatizado da sua maneira, né? Certamente tinham muitos desafios, muitos conflitos. A gente talvez tenha alguma literatura aí que ajude a gente a lidar com esse tipo de conflito, né? Talvez a gente não precise nem ir tão longe, assim. Sei lá, nos Estados Unidos teve o 9/11, que o pessoal também ficou bem traumatizado, só não foi um evento tão global, assim. Bom, segundo ponto, colocar o trabalho em um lugar menos importante na nossa vida. Acho que vale a gente lembrar o que que aconteceu nos últimos 2 anos, ou seja, 2022, 2023, talvez aqui o comecinho de 24, eu acho que nem tanto, mas 22 e 23, né? Além de ter que lidar com a morte inesperada que a pandemia trouxe, essa geração teve que lidar com a descoberta feita pelos CEOs de que anunciar e fazer layoff é bom para o preço das ações, faz o preço da ação subir. Ou seja, parece que ficou mais evidente de que não tem muita lealdade no mundo do trabalho, que as relações estão mais descartáveis hoje e que trabalhar muito, longas horas, ter boas avaliações, né, naquelas ciclos de avaliação de desempenho, não parece que isso é garantia de segurança no trabalho. Um monte de gente que tinha boa avaliação foi cortado porque teve layoff e no layoff não tinha essa. Ou seja, não parece loucura eu valorizar outras coisas além do trabalho, quando o trabalho não me valoriza tanto, assim, não valoriza a lealdade, assim. E terceiro ponto, né? Sobre empatia no ambiente de trabalho. Eu tenho opiniões mistas. Eu não sei se é uma visão muito romântica do que é o trabalho quando a gente fala aqui dessa empatia, né? Me pareceu um pouco romantizado o jeito que a matéria trouxe. Quero que tenha interesse sobre hobby, tenha interesse sobre o que eu sou fora do trabalho, não sei o quê. Então acho que esse lado talvez seja romantizado demais. Você ter um mínimo de interesse no outro, né? Entender se o outro tá bem, se não tá bem, um pouquinho do que a pessoa, que acontece na vida da pessoa e levar isso em consideração, eu acho que é fundamental. Agora, acho que você esperar que o outro se interesse pelos seus hobbies, né? Acho que você esperar que o seu colega de trabalho seja seu amigo, eu acho que é um lado muito romantizado aqui do negócio, né? Você pode ter um colega de trabalho amigável, mas você não precisa ter amigo no trabalho. Então, acho que às vezes a gente pode acabar confundindo aqui. Dito isso, cara, as melhores relações de trabalho que eu tive, os melhores lugares que eu trabalhei, eles tinham muita empatia, tinham muita vulnerabilidade, tinham muita honestidade, né? Não significa que ser honesto, ser vulnerável, ser empático não tem um lugar. Acho que ele tem lugar. Mas acho que não precisa esperar que o seu chefe seja o seu melhor amigo. Bom, dito isso, queria ver a opinião do Yuri aqui. Você acha que ficou muito romantizado esse negócio aqui de empatia, Yuri? Qual que é a tua opinião? Bom, Gui, Gustavo, vocês sabem que eu não fujo de polêmica, né? Sim, eu acho romantizado. Resposta objetiva aí, que é a minha opinião. Mas vamos lá. Por que que eu acho romantizado? Porque não dá para separar uma geração. É o primeiro ano,
que a gente tem 5 gerações trabalhando juntas. Então, tem os baby boomers, tem a geração X, a Y, ou millennials, a geração Z, que é quem a gente está separando, e a geração alfa, que Gui, já também está entrando no mercado de trabalho como menor aprendiz, é quem nasceu a partir de 2010 ali. A pessoa que está fazendo 14, 15 anos entra como menor aprendiz. 5 gerações, pessoal, são desde aí de 46, são 80 anos sendo analisados em fases diferentes, seja o pós-guerra, seja com o advento da internet, com a geração Z nascendo neste momento, ou a geração dos millennials, que somos nós, vendo essa modificação sem internet, sem computador, e de repente tudo é internet e computador. Mas vamos lá, vamos pegar a pandemia como divisor de águas disso, e no limite, os nossos pais, ou a geração dos baby boomers, a geração X no limite, eles não tiveram acesso ao computador como nós, millennials, a geração Z e a geração alfa, estamos tendo. Óbvio que a nossa relação com a automatização, com informatização, é diferente. Mas meu pai foi inserido, por exemplo, na pandemia, eu estou falando meu pai, mas o pai de muita gente aqui foi inserido na pandemia ao computador. Minha mãe era uma professora de escola pública que não usava PowerPoint, ela usava giz de cera, giz e quadro negro, né? O quadro verde lá. Enfim, era diferente. E hoje ela só dá aula com PowerPoint. Então, isso foi um catalisador da velocidade de informatização das pessoas. Aí você coloca isso com o advento do smartphone, Steve Jobs lançando o smartphone em 2007, né, mudando a gestão de comunicação, como que você interage. Então, só para dar um panorama geral do que eu estou pensando aqui, eu acho que é meio romantizado, porque por que a gente tem que atender a geração Z exclusivamente? Por que a geração Z não pode entender a alfa, não pode entender a X, a Y, todo mundo se respeitar? Eu acho que essa é a palavra. Quem disse que uma pessoa da geração X, Y, Z, alfa, é mais ou menos inteligente que a outra? O que eu sei é, as gerações mais antigas têm mais tempo de vida, viveram fatos diferentes. No Brasil, viveram ditadura, viveram pós-guerra, viveram Covid, crise do subprime americano, então tem mais eventos que podem formar aquela pessoa. O pessoal da geração Z, no limite, teve aí, eles nasceram ali em 97, com 10 anos viveram a crise do subprime americano, viveram Covid, as duas grandes crises aí para relacionar o mundo. Mas você não passou por uma guerra, você no limite não passou pela mudança de comunicação, onde você tinha um telefone, quem tinha telefone que era caro para comunicação rápida via WhatsApp ou qualquer meio de comunicação, rede social, não existia isso. Então, a palavra que eu busco aqui é, por que eu digo que é romantizado? Porque, de fato, tem que respeitar a outra geração. Quem veio antes não é melhor, nem pior. A gente tem que respeitar uns aos outros. E o que eu trago aqui da experiência própria, que tem funcionado bem, porque reclamar e falar que está errado, que está certo, é muito fácil. Eu gosto, assim como nas aulas, de trazer possíveis soluções. Na empresa que eu sou executivo, a gente mistura 4 gerações. Eu tenho diretor de 30 anos e eu tenho diretor de 70 anos. Então, a gente junta essas gerações e óbvio que tem atrito, óbvio que tem estresse, mas no limite é para propor o melhor para a empresa, para que a empresa entregue resultados. Enfim, o layoff é um problema nessa situação, né, Gui, como você falou, mas que a empresa promova ao mercado um resultado adequado, respeitando as diferentes opiniões. Essa é a minha ideia. Então, a gente não tem que isolar a Z, ou isolar a Y, isolar a X, ou agora a alfa. Temos que entender o momento que essa geração entra no mercado de trabalho, se ela, quanta experiência ela tem, e principalmente, no meu modo de ver, o quanto cada parte pode colaborar. Pô, eu adoro trabalhar com a geração Z, eu já tenho colaboradores da geração alfa aqui, e o que eu tenho aprendido sobre rede social, sobre marqueteiros, né? O Habib gosta muito disso no marketing, de marcar, de colocar a minha... Eu fui convencido por uma pessoa da geração alfa, ou final da geração Z, Habib Goraeb, a abrir a minha rede social, por exemplo, o Instagram, e mostrar que eu sou um ser humano e que não sou restrito à minha caixinha de grande executivo de uma empresa.
A mostrar que eu vou à academia, que eu leio, que eu faço terapia, que eu tenho família, filho e minha filha, um beijo para Giovana, que para cuidar. Então, ele me convenceu, Yuri, é legal as pessoas saberem que você não é só essa pessoa que vem aqui das 7 da manhã às 6 da tarde e entrega pra caramba no trabalho. Que você, no meio do dia, liga para sua filha, que você sai e vai ao médico, que você cuida da sua saúde, que você cuida da sua alimentação, que você busca conhecimentos além do trabalho, além da caixinha que você está inserido, eu, no caso, hotelaria. Então, o BTC Journal, comentei aqui no começo, me ajuda a ter informação. Então, assim, eu fugi um pouco da discussão aqui, geração Z, o que eu quero que vocês saibam, o que a geração Z quer que nós saibamos, para todos temos que saber o que os outros querem e ver se isso encaixa no propósito da empresa, se cabe nos financials da empresa, se o PNL consegue ter uma linha para te ajudar. E no limite, é o que o Gui falou aqui no começo. Respeite as outras pessoas e, se não for possível, aceite o não. O não também é uma resposta, é um sinal de maturidade, Habib. Muito bom. Eu queria fazer um breve complemento aqui com algo que eu admiro muito relacionado à geração Z e algo que eu critico fortemente também relacionado à geração Z. Vamos começar pela admiração. E aqui está relacionado ao ponto que o Gui falou sobre ser visto não apenas como um profissional, mas ser visto na completude. Então, a geração Z trouxe isso muito à tona. Eu não me identifico apenas pela minha profissão. Eu tenho várias facetas. E é o que o Yuri acabou de comentar aqui, ilustrando a questão do Instagram, de viagem, de terapia, de esporte, de trabalho e tal. Mas isso vem muito forte com a geração Z. E isso, para mim, é admirável, porque traz uma série de benefícios pessoais, psicológicos e profissionais. Quando a gente trabalha exercícios ou consultorias voltadas para inovação, a BTC faz isso, eventualmente a gente elabora trabalhos de design thinking. Mas isso vale para qualquer tipo de desenvolvimento de inovação. A importância da diversidade de time. Então, se você coloca dentro de um brainstorming ou de uma etapa de design thinking, de pensamento divergente, pessoas que tiveram histórico diverso, que fazem esportes diferentes, que vieram de lugares diferentes, que têm hobbies diferentes, que têm gostos e hábitos diferentes, isso enriquece o trabalho, isso facilita a inovação. Ou seja, aqui a gente tem elementos de fora, que se for todo mundo identificado como engenheiro da indústria naval, por exemplo, a gente está colocando todo mundo no mesmo bolo. Isso vai dificultar muito a criação de novos modelos de negócio, novos produtos ou novos processos. Então, acho que essa ideia de poder se ver como alguém completo é algo que a geração Z trouxe, majoritariamente, e que todas as outras gerações devem absorver essa ideia. Porque a gente, ó, nós três aqui, a gente tem prazos semelhantes. A gente cresceu, passou a infância na década de 90, majoritariamente, faculdade e começo do trabalho nos anos 2000, desenvolvimento profissional nos anos 2010. E aí 2020 continuou. E a gente passou por experiências temporais parecidas, apesar de cada um seguir sua carreira. Mas nós três tivemos esse aprendizado de que o profissional era a parte estruturante da vida. Porque a gente começou a trabalhar, trabalhando das 7h30 às 5h30, então era o dia inteiro no trabalho, com os colegas de trabalho, falando sobre trabalho e se apresentando. Meu nome é Gustavo, eu sou engenheiro, eu trabalho com isso, eu trabalho com isso. E a outra parte, a gente aprendeu a não dar o valor devido. Mas hoje isso passou a ter valor porque a geração Z fortaleceu isso. Um exemplo claro é na análise de currículo. Hoje, os recrutadores têm muito mais interesse em observar hobbies, esportes, atividades e cursos extracurriculares. Eles aprenderam a dar valor a isso. E quem fortaleceu isso foi principalmente a geração Z. Então, parabéns para eles que trouxeram muitos ensinamentos para as outras gerações. Eu acho que é muito importante que os chefes saibam de fato que isso importa para eles. Que você saber que aquele profissional toca violão, joga futebol,
gosta de cozinhar, faz, sei lá, circo, o que quer que seja, é importante, porque faz parte da identidade dele também como profissional. Beleza. Agora vai o ponto de crítica. E aqui está relacionado à discussão que o Gui propôs sobre empatia. Esse é um tema que me persegue há uns bons 10 ou 12 anos, dentro dos desenvolvimentos que eu fiz relacionados à negociação, gestão de conflitos, mindfulness e outros temas que eu acabei estudando e pesquisando pós-graduação. E uma coisa que eu reparo é que, geralmente, as pessoas que pedem empatia têm pouca empatia, praticam pouco a empatia. E aí, isso é uma coisa que eu começo a reparar um pouco na geração Z. Ilustrando aqui pela palavra cringe. Cringe é um termo utilizado pelos mais novos, que é um termo pejorativo relacionado àquilo que vem de pessoas mais velhas, de forma bem simplificada. Isso é uma demonstração clara de falta de empatia, de falta de tentar entender o contexto histórico daquelas pessoas que tiveram uma vida diferente, geralmente as pessoas mais velhas. E aí isso também se dá quando você se pega olhando no celular, quando alguém mais velho está contando uma história meio chata, etc. Isso é pura falta de empatia. Aí a questão é, será que não facilita a vida se você oferecer empatia? E eu te afirmo que sim, que facilita. Ilustrando com um caso meu. Se você quer ter uma reunião comigo e você começa a reunião fazendo uma pergunta do tipo, pô, como que foi dar o primeiro banho no seu filho? Como é trocar fralda algumas dezenas de vezes ao longo do dia? Me conquistou. É óbvio que eu vou te escutar mais. Com certeza. E isso eu não vou nem raciocinar, eu vou só te escutar melhor. Porque eu senti que você quer me escutar. Então a empatia, ela é uma via de mão dupla. E eu acho que falta a geração Z entender que é muito mais fácil, e veja bem, eu não estou falando que as outras gerações necessariamente escutam muito bem, tá? Só que é mais fácil você se sentir escutado quando você também escuta. Então, quando tiver uma pessoa de 70 anos querendo contar uma história, deixa o celular de lado e ouve. Quando um chefe quiser contar alguma experiência, alguma coisa assim, dá ouvido, tá? Escuta, pergunta, vai atrás daquilo que o outro tá tentando compartilhar com você. E a chance de você ter a empatia acaba crescendo bastante. Então, calma na hora de exigir a empatia. Oferece primeiro. Essa é a melhor forma de se exigir empatia. É oferecendo ela primeiro, tá? Tento fazer isso, tento aplicar isso na minha vida e eu acredito que é um caminho interessante aí de se buscar. Tá? Então são esses os pontos que eu queria contribuir aqui na discussão. A gente já pode encaminhar para o fechamento. Se vocês quiserem compartilhar mais alguma informação aí, podem fazer, mas já peço para também deixarem sua despedida. Então, Gui, manda bala. Bora lá. Bom, eu queria comentar aqui, o Yuri falou sobre trabalhar com diferentes gerações, né? Eu queria deixar um breve relato. Eu já comentei em journals passados aqui que nos últimos meses eu passei a trabalhar para uma empresa americana. Isso mudou muito meu cenário de relacionamento com o chefe. Antes, meu chefe era um cara que tinha praticamente a mesma idade que eu, um cara que estava aqui entre seus 30 e 40, né? Que tem experiências de vida muito parecidas, que sei lá, estudou universidade, fez engenharia e tal. Então, é mais fácil você conseguir dialogar com quem é muito parecido, né? Hoje meu chefe é um americano que tem 60 anos, né? Tem uma idade muito mais próxima do meu pai do que da minha, que cresceu e viveu num contexto completamente diferente do meu. E ele, por exemplo, prefere resolver as coisas por telefone, né? Ainda que essa chamada por telefone seja feita via Slack ou seja feita via Google Meet, ele não faz muita questão da câmera, né? Mas ele usa a tecnologia, mas ele resolve o negócio por telefone. Deu, sei lá, 8, 9 da manhã do horário dele, ele me liga. Ah, tem tema A, tema B, tema C. Ele não marca a reunião. Tem algumas coisas que são diferentes do jeito de interagir, né? Isso me lembra no começo da minha carreira, quando eu trabalhava com algumas pessoas bem mais velhas. E era assim também, né? O cara tava passando pela sua mesa, ela falava, fulano, vamos resolver o tema. Pá, pá, pá. E aí, essa chamada, ela pode durar 15 minutos, ela pode durar 2 horas. Depende do que tem para resolver, né? E o que eu acho que é importante, né? É importante eu reconhecer que eu tenho uma porrada de coisa para aprender com ele
E eu também consigo ensinar várias coisas, porque a gente está em realidades muito distintas, né? Então, para isso acontecer, a gente precisa ter respeito, né? Precisa ter boas maneiras, precisa ter algum espaço de manobra para você conseguir se adaptar um pouco ao outro, né? Assim, não exigir, não ser intransigente. Então, tipo, ele não marca reunião e quer resolver o negócio por telefone? Tá bom, é o estilo. Tem gente, tem chefe, tem lugar de trabalho que vai te demandar escrever um monte de coisa. Tem lugar que vai resolver as coisas em reunião ao vivo. Tem lugar a gente precisa ter um pouquinho de jogo de cintura para conseguir se adaptar a lugares e a pessoas que têm um jeito de agir muito diferente. Então, enfim, concordo. Às vezes, quando a gente pensa em empatia, né? Empatia é você se colocar um pouco no lugar do outro também, né? Não é para você usar esse termo como uma arma de, não, você não tá me entendendo, vai se ferrar, pô. O jeito que eu quero é esse. Não, mas aí você não tá tendo empatia com o outro, né? Porque só o seu jeito também. Enfim, achei que valia fazer o relato e, bom, chegamos ao final, né? Queria deixar um abraço, um agradecimento aí aos colegas que participaram aqui do Journal e aos ouvintes, espectadores que tiveram a paciência. Quem quiser, obviamente, comentar esse tema, fica à vontade para entrar lá no YouTube, no nosso vídeo, colocar comentário. Não sei se dá para comentar em outro lugar, eu já fiz essa pergunta também. Mas, enfim, façam os comentários se vocês acharem devidos, se quiserem dúvidas para a gente responder no próximo também, ou sugestão de temas, né? Tamo aí. Valeu, gente. Até a próxima. Muito bom, dá para comentar no Spotify. Então, se você está no Spotify e quer comentar, a gente abriu a caixinha para você participar também. Yuri, obrigado de novo pela participação. Quiser adicionar mais algum ponto e mandar seu recado final para a turma. Habib, obrigado, Goreb. Espero que a gente tenha podido ajudar vocês a abrir um pouco a mente, todos os ouvintes, independente da geração, da idade e do seu posicionamento. Gostaria de completar uma única coisa, Habib. A gente acabou de terminar as aulas de negociação nessa semana do GBP e a gente ensina no processo de negociação e de comunicação que, no limite, a flexibilidade te ajuda no poder de barganha, te ajuda a fechar ou não bons negócios, você criar valor. Então, criar valor, ser flexível é necessário, inclusive, para o processo de gerir e trabalhar com diferentes gerações. Isso que o Guilherme colocou agora assim, é essencial para o nosso momento, porque assim como ele é flexível com a geração mais velha, ele vai ser flexível com a geração alfa e Z, e a gente se ajusta. Então não tem o certo ou errado, é o que funciona. Dito isso, eu gostaria de deixar esse breve depoimento aqui. Vivo isso, Gui, também no meu dia a dia, dependendo da geração com quem eu estou lidando, do cargo. Então, não vou repetir aqui história igual com diferentes interlocutores, mas de verdade isso acontece. Eu me preparo para ser flexível para idades mais avançadas, para as pessoas mais experientes e para as pessoas com menos idade, com eventualmente menos conhecimento. Isso me ajuda a gerir bem nesse processo de avaliação 360 que tem nas empresas. Eu tenho me saído bem nisso. O que eu quero dizer? Tem funcionado ser flexível e ceder de um lado, cobrir do outro, e no limite definir a barreira do que é possível, do que é rentável, do que é executável dentro de uma empresa, de uma gestão de equipe. De novo, não tem uma receita de bolo e não é fácil, porque se fosse, todos faríamos e não estaríamos aqui num assunto super delicado e polêmico, tentando achar alguma possível solução. Boa sorte a você que vai gerir pessoas, empresas, gerações. E conte com a gente, se quiser comentar aí, estamos abertos para bater um papo, marcar uma reunião, seja lá o que você quiser fazer aí, para a gente aprender junto. Obrigado. Eu que agradeço, obrigado Yuri, obrigado Gui pela contribuição sempre muito rica e obrigado você que nos acompanhou até agora pelo seu interesse e pela sua paciência. Lembra de deixar um recado, comentários, feedbacks. A gente gosta muito de ler a contribuição de vocês, assim como a gente faz nas nossas aulas, né? Lendo os milhares de feedbacks que a gente recebe em todas as disciplinas, aqui também nos ajuda bastante. Um grande abraço e nos vemos na próxima semana para mais um episódio do BTC Journal. Até lá. Tchau, tchau.